Saravá para quem é de Saravá. Boa noite, filha. Boa noite, voz. Saravá, vossa força, Exu Marabu. Saravá. Então, chegaram novas perguntas dos filhos e a gente agradece se vós responder. Certo. A primeira pergunta é da Genilda Zoni. Ela diz: Salve os guardiões. Assistindo o vídeo de ontem, me identifiquei muito com os dizeres do Senhor Tranca-Ruas. Ele falou real. Igual a mim, nem todo mundo gosta da sinceridade. Criamos inimizades, certo? A pergunta é: como me tornar uma pessoa mais amena e conseguir parar de ser tão sincera e verdadeira com as situações da nossa vida? Saravá. Agora, a questão da pessoa se tornar mais amena, como essa filha diz, o primeiro passo ela já deu. Ela saber que ela está sendo direta demais com as pessoas. Então, o primeiro passo é se colocar no lugar das pessoas que ela esteja falando, numa roda de amigo, de conhecido, na família. Então, de saber observar como aquela pessoa que ela está conversando e tratando, né? Se aquela pessoa não tem a mesma linha de raciocínio ou não é tão direta como ela, então é fazer esse pensamento antes de falar, pensar antes de falar. Não agir de impulso, porque a verdade, ela dói. A verdade tem que ser dita? Claro que tem que ser dita. Porém, né, tem que saber que tudo tem um limite. A maioria das pessoas, eles não estão preparados para dar de frente com a verdade. A identificação com os guardiões, no caso ela mencionou do compadre Tranca-Rua, mas uma entidade, um guardião falando, então ele tem já esse arcabouço, não só de poder responder a qualquer tipo de pergunta, não importa quem seja a pessoa que esteja na frente ou perguntando, mas sim o arcabouço espiritual, no qual envolve a energia para que envolva o filho, para que ele esteja receptivo, para que mesmo que aquela verdade que o filho esteja ouvindo doa, seja o dedo na ferida, mas ele levará para o bem. Aí quando um encarnado está conversando com outro encarnado, e daí ele recebe uma chamada de atenção, ou então é falado uma verdade para essa outra pessoa, então a pessoa automaticamente, por estar nas trevas da ignorância, então não vai admitir o erro, não vai admitir que ele esteja errando, né? E daí é onde acontece atritos, ou às vezes não acontece atritos ou discussões, então geram aquele mal-estar, né? De não ficar uma situação agradável. Então é isso, é observar e pensar antes de falar. Falar aquilo que é necessário ser dito, sim, pode a sua opinião, aquilo que vós acha, aquilo que vós tem como conceito, vós pode sim falar, mas de uma forma aberta, generalizada, que não seja direcionado como uma flecha para aquela pessoa. Então isso tem que ser observado. E muitas das vezes, calar, não falar. Em vez de falar alguma coisa e criar inimizade ou alguma coisa, mesmo que vós esteja amparada pela verdade, porém, também não é necessário criar inimizades ou atritos, porque quanto mais vós flui nesse plano, mais leve torna-se o seu fardo, né? Então, evitar atritos, de criar inimizades, né? Ou confrontos ou discussões. Então, às vezes é melhor calar, às vezes é melhor não falar, porque às vezes não é o momento de ser falado. É observar o momento certo de poder dizer as coisas, que é quando a pessoa, ele está falando sobre uma situação, mas ele está falando como se estivesse pedindo uma opinião sua, um conselho. Aí você pode sim exemplificar algo
a respeito do que aconteceu com vós, por exemplo, para que aquela pessoa entenda. Mas não ser direto e inciso, como muitas das vezes nós o fazemos, porque nós o fazemos com um propósito. Sabemos aonde aquilo vai chegar e como manter as coisas equilibradas. Já a diferença da pessoa encarnada, então ele não sabe o que vai ocasionar palavras ditas. Mesmo que sejam com boas intenções, porém, nunca se esqueça que as pessoas estão nas trevas da ignorância. Então ele pode levar para um lado ruim, pode pensar que vós quer ser melhor do que ela, que vós quer saber mais do que ela, e daí gera esse tipo de situação de insatisfação e de um conflito. Então, tem que observar o que se diz. Ouvir mais do que falar. É isso. Certo, gratidão, Luiz. A próxima pergunta é da Kathleen Felsky. Ela diz: salve, o que pode estar acontecendo quando a vida parece estar seguindo, porém o sentimento de frustração está presente, e o que fazer para afastar esse sentimento? Agora, esse sentimento de frustração é um dos males que assolam a humanidade. A maioria das pessoas estão frustradas porque não está trabalhando no lugar onde queria trabalhar, não está ganhando o dinheiro que gostaria de ganhar, não está vivendo com a pessoa que gostaria de viver. Os filhos não estão sendo aquilo que a pessoa espera que os filhos sejam. Então, toda frustração, ela acontece mediante uma expectativa. Então, quanto mais a pessoa cria expectativas, mais ele irá se frustrar. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão nas trevas da ignorância, precisa de orientação, precisa saber como funciona esse mecanismo que acontece. Precisa saber principalmente a respeito de si próprio. Porque se vós não conhecer a si próprio, não fazer essa interiorização, essa análise justa, verdadeira, honesta para consigo mesmo, então as frustrações tendem a aumentar. Mesmo que existam possibilidades, mas sempre existirá, né? Porque lembre-se que não importa o percalço que possa se manifestar ou se apresentar no caminho de vocês nessa vida. Não importa se é um obstáculo, não importa se é uma tristeza, não importa se é lágrimas, não importa se é uma perda, não importa o que seja. Uma separação, não importa. Lembre-se que aquele obstáculo veio, ou aquela frustração vem para lhe fazer mais forte. Vamos exemplificar. A mesma coisa de uma pessoa que vai carpinar um terreno, que ele vai roçar um terreno. Se ele não tem costume daquilo, então ele vai roçar, ele vai carpinar, ele vai carpir e as mãos criarão bolhas, porque não estão preparadas. Mas aquelas bolhas, elas irão se curar, irão secar. E aquela pele que era tão fina, agora se torna mais grossa, mais resistente. Quando ele for novamente, uma outra oportunidade, que ele for fazer a mesma situação, a mesma tentativa, então já não vai machucar como machucou antes. E as mãos se tornarão mais fortes, mais resistentes àquele atrito. Essa é uma analogia, uma comparação, uma exemplificação para que vós entenda que tudo aquilo que vem para lhe afrontar, que seja desafios, frustrações, tristezas, vem para lhe deixar mais forte. Mas os filhos precisam ver o lado positivo das coisas. Tudo que se vê na humanidade, as pessoas olham só o lado pejorativo, só o lado ruim. E não existe só o lado ruim. Pode ser a pior situação que o ser humano possa passar. Existe o lado bom naquela situação. Basta girar e procurar aquilo que é bom. Eu acho que isso resume aquilo que eu poderia, porque esse tema aí podia ser assunto para várias orientações.
Certo, gratidão, Vaz. A próxima pergunta é da Rita Maria. Ela diz: salve os guardiões. Minha pergunta é: como conseguir equilibrar minha vida? Em geral, eu sou uma mulher próspera, mas o dinheiro some como água ou como vento. Sempre falta alimentos. Tem como me ajudar? Na verdade, minha vida está desequilibrada no geral. Por favor, desde já agradeço. Agora, ela diz que é próspera. Talvez ela quisesse dizer que na vida dela oportunidades não faltam. Porque a vida próspera é uma vida equilibrada. E já que ela mesmo disse aí que a vida dela está em desequilíbrio, então ela não está na prosperidade. Na vida dela tem muitas oportunidades, mas às vezes as coisas não se concluem, não chegam onde tem que chegar. E daí vai se criando dificuldades, porque mediante aos compromissos, contas e deveres que cada pessoa tem que cumprir em cima dessa terra, se alimentar, se vestir, cuidar da família, da casa, dos filhos, então vai se acumulando despesas. E daí é onde acontece da pessoa ficar endividado, ficar, vamos dizer, como muita gente diz aqui em cima da terra, com a corda no pescoço, né? O cinto apertado. Então, se há um desequilíbrio, existe uma causa para esse desequilíbrio. Ou esse desequilíbrio pode ser por não saber conduzir, fazer a administração da sua vida, de tudo aquilo que entra na sua casa, né? Ou existe qualquer um outro tipo de situação que, para saber com precisão, precisa-se o quê? Falar com o guardião para que esse guardião ou guardiã faça uma investigação para saber o que é, o que tem e o que não tem. Que pode ser uma maldição, pode ser algo de vida passada, pode ser uma magia negra que alguém pode ter feito, ou simplesmente são decisões tomadas no momento errado, que daí ocasionam nesse desequilíbrio. Então, para isso precisa de uma investigação. Pode ser isso e pode ser muitas outras coisas. Porque aqui eu dizer, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, para quem já teve a oportunidade de falar comigo ou com outros guardiões, já sabe que a gente não trabalha com achismo, nem com pode ser, nem com opiniões. Tem que se trabalhar com aquilo que é. Daí, em cima daquilo que é, se sabe o caminho a tomar para solucionar e colocar as coisas nos seus eixos, e daí ir retomando, ir em direção ao equilíbrio, né? Porque não é só o espiritual, o material tem que estar caminhando junto. É isso. Gratidão, Vaz. Próxima pergunta é da De Pimenta. Salve os guardiões. Como faço para ter um contato maior com meus guardiões? Sei que sou médium, porém não frequento nenhuma casa. Agora, a primeira coisa, como é que vós afirma que é médium? Alguém lhe falou isso? Ou é o fato de a espiritualidade como um todo, aquilo que está envolvido a espiritualidade, que são os mistérios, te atrai? Existem muitas situações que as pessoas dizem, provavelmente eu sou um médium, porque eu absorvo todas as energias, eu isso, eu aquilo, mas está dentro sempre no quadro da possibilidade, da probabilidade, do eu acho isso, talvez seja aquilo. Então precisa primeiro saber, né? Independente de vós ser médium ou não, ou qual é o cargo espiritual da sua mediunidade, porque vós pode ser médium, por exemplo, se vós está falando a respeito da Umbanda, não sei se é a respeito da Umbanda ou a respeito do espiritismo, ou do candomblé, ou de qualquer outra linha que se trabalha com a espiritualidade de incorporação e manifestação, né, de entidades. Então é importante vós ter um contato com um guardião, uma entidade, para que lhe possa ser passado algo fundamentado,
para que vós aí sim tenha certeza de como realmente estão as coisas. Agora, a respeito de qualquer pessoa, como foi dito aqui já, todo mundo tem um guardião, todo mundo tem uma guardiã. As mulheres têm uma guardiã que está à frente. A frente que eu digo é a que toma a iniciativa, mas por trás da guardiã, trabalhando junto, existe um guardião. Já os homens é o contrário. Tem à frente um guardião, que é o que da defesa, certo? À esquerda de qualquer filho em cima da terra pode ser o Papa. Tem, certo? Então, e por trás, juntamente trabalhando, tem a pombogira, a guardiã. Então, se vós não sabe o nome delas, desses guardiões, do guardião ou da guardiã, vós simplesmente pode começar a se relacionar, a conversar com eles, nos momentos que vós esteja só, que vós esteja meditando, que vós esteja na intimidade das suas orações e das suas intenções, de começar a falar com eles. Olha, meu guardião, minha guardiã, eu não sei o nome, né, alegórico que vós possa usar, né? Não sei se vós é um Exu da encruzilhada, né, da calunga maior, da calunga menor, da pedreira. Então eu não sei ainda, mas eu sei que vós existe. Então receba todo o meu carinho, toda a minha estima, toda a minha consideração. Vós que estão à minha esquerda, auxiliam na minha defesa, nos meus caminhos. Então eu preciso melhorar esse contato, essa ligação, esse relacionamento. Então, através desse, que vai se estreitando esses laços, esse relacionamento, que vós pode acender uma vela branca, né? Ali com um copo com água, que é o suficiente já para vós fazer ativação, para poder ali oferendar, oferecer, para vós fazer os seus propósitos para o seu guardião e para a sua guardiã. Pode ser uma vela branca, que tanto que vós irá consagrar, é claro, a vela ao Divino Criador, a sua lei maior, a sua justiça divina, ao trono da sete encruzilhada, e também as forças dos seus guardiões à esquerda, Exu e Pombogira, se for o caso. E daí se começa esse relacionamento. Então, quanto mais esse relacionamento vai sendo colocado em prática, mais se estreita esse relacionamento. E daí eles vão podendo, de uma certa forma, ir se apresentando mais e mais para vós. Isso serve não só para quem está perguntando, mas para qualquer pessoa que tenha a mesma condição. Mesmo que seja um leigo, uma pessoa que não seja médium, uma pessoa que nunca pisou dentro da Umbanda, se ele quiser fazer, ele pode. Consagrou a vela, né? Consagrou o copo, a água, aquilo já tem um dono. Então não corre risco de chegar um quiumba, um espírito das trevas, certo? Para poder tomar conta ali, ou vai acontecer algo de ruim. Não vai. A preferência é que vós faça isso do lado externo, né, da casa. Por que do lado externo? Pode fazer do lado de dentro? Pode fazer. Se vós não tiver espaço, se vós não quiser chamar a atenção, vós pode fazer dentro da casa. Só não faça, por exemplo, geralmente as pessoas fazem à noite. Então não faça no seu quarto, por quê? Porque irá gerar uma quantidade de energias, porque Exu está ligado à vitalidade, então significa uma grande movimentação de energia. Então, se vós, à noite, vós precisa descansar, vós tem que diminuir o seu ritmo, então aquilo pode lhe tirar o sono, por exemplo, mas não vai trazer nada de ruim para a sua vida. Agora, vós pode fazer na sala, né? Coloque a vela, então daí cole a vela no centro de um prato, pode ser branco, transparente, de vidro, só não pode ser de plástico nem de madeira, né? Cole no centro do prato essa vela branca já consagrada, como eu acabei de dizer anteriormente. Ponha um pouco de água, né, aos pés dessa vela, dentro do prato, um copo com água, e vós pode, é lógico, coloque, está se lidando com fogo, não vai deixar perto de tecido. Se vós tem animal, vós tem que colocar em um local onde esses animais não vão mexer, porque é claro que o animal não é besta, ele não vai lá, ele não vai se queimar,
Mas às vezes numa brincadeira, algo que ele possa ali se movimentar, ele pode derrubar a vela, essa vela pode rolar e pode incendiar alguma coisa. Então tem que se fazer as coisas com segurança, com responsabilidade. Aí, né, então pode se fazer do lado externo, na varanda, embaixo de uma árvore, se vós tem, né, próximo a um vaso de planta, não importa ele se é de flor, se é de erva, né, se é um arvoredo, não importa, vós pode fazer. Né, pode fazer numa área de serviço, sempre que não corra risco de se incendiar nada e vós tem ali a liberdade de estar aquele tempo. E daí a vela queima toda? Vós pode estar ali, no momento que vós faz a sua interiorização, que vós cria esse contato, que vós está ali falando com eles, fazendo as suas intenções e as suas orações, passará 10, 15 minutos. Feito isso, quem quiser pode ir lá e apaga a vela. No outro dia, vós pode reutilizar, a vela já está consagrada, não precisa consagrar novamente. Só quando ela acabar, aí vós consagrará uma nova vela. Certo? Então pode-se fazer isso. E quando acabar, aquilo que sobrou da borra da vela pode ser jogado no lixo, a água pode ser jogada no ralo, não tem problema nenhum. Então é isso que é necessário para se começar a manter um relacionamento com aqueles que são os guardiões. Certo, gratidão, Vaz. A próxima pergunta é da Maria Lima. Ela diz: boa noite. Gostaria de saber quem fui em vidas passadas, para tentar entender o porquê minha jornada tem sido tão árdua. Agora, talvez vós não saiba, por intermédio de entidade ou alguma coisa, quem vós foi na vida passada. Se vós foi uma rainha, se vós foi uma plebeia, se vós foi uma feiticeira, se vós foi uma maga, se vós foi uma monge, se vós foi uma indígena, talvez vós não saiba, porque não tem um propósito de vós saber quem vós foi em vida passada. Agora, tem a possibilidade de se saber quais foram os motivos em uma vida passada, o que aconteceu, que talvez, veja, talvez seja algo que contribui para aquilo que vós esteja passando hoje. Por que eu digo contribui? Faça bem atenção, porque não coloque toda a responsabilidade, todo o peso daquilo que vós passa hoje só em coisas de vida passada. Porque mesmo as pessoas que têm, e existem sim, e não são poucas, que têm ligações com vidas passadas, débitos, coisas gravíssimas que foram feitas em vida passada, que daí não conseguiu se, vamos dizer, fazer a colheita devida do plantio que fez na vida passada, ou morreu antes, e daí ficou aquilo para trás para ser colhido. Porém, a soma daquilo que possa ter acontecido na vida passada, somado àquilo que continua a acontecer na vida presente, é o que diz aquilo que vós vive hoje. Agora veja, aquilo que possa, porque vós só terá essa certeza quando um guardião da lei maior e da justiça divina possa fazer uma investigação para saber se tem fundamento esse seu achar, se tem algo da vida passada, e mesmo que não tenha, terá com certeza da vida presente. Então tem que se saber o que é, aonde estão essas raízes, para que a partir disso sim, aí se possa se curar, né? Bloqueios, traumas, situações que foram deixadas para trás, né? Resto de colheitas, então que possa estar atrapalhando essa sua caminhada, o desenrolar da sua vida do jeito que vós espera, né? Em qualquer campo da vida, que seja profissional, seu ganha-pão, que seja familiar, relacionamento, família e daí por diante. Então, requer uma investigação. E não será uma carta de baralho que irá dizer isso, certo? Não, tem que ser uma entidade. A entidade lhe dirá. Certo, gratidão, Vaz.
A próxima pergunta é da Janaína Ferreira. Ela diz: Saravá, guardião. Vou conseguir a vaga no posto de saúde como técnica de enfermagem? Gratidão. Agora, isso daí é algo específico. Tem que acontecer, vou dizer a mesma coisa que disse a respeito da pergunta passada. Precisa se averiguar, precisa se investigar. Precisa-se o quê? Que um guardião veja como está a situação. Porque uma pessoa ele pode estar capacitada e existir muitas situações que o impeçam de tomar posse do cargo que ela está mencionando. Não por falta de capacidade, mas às vezes por falta de muitas outras coisas. Certo? Então precisa saber quais são essas possibilidades. Então requer o quê? Requer uma investigação direta para saber as possibilidades, se existe algo, né, que esteja acontecendo por magia, por feitiçaria, ou simplesmente está acontecendo por plantios que a própria pessoa possa ter feito ali atrás, continua fazendo ainda hoje, que isso então vem a colocá-la em dificuldades neste campo. Então, só se saberá a respeito através de uma investigação. Pode-se saber também através de um oráculo, mas tem que se encontrar uma pessoa que realmente execute o oráculo. Que já foi dito aqui, tem muita gente por aí que de oráculo não tem nada, só decora as instruções, certo? Como o próprio mistério de Ifá, que é a deitada de Búzio. O que mais tem por aí, quando um filho, uma filha vai fazer uma deitada de Búzio, e isso nós temos recebido muito como até uma espécie de reclamação, que primeira coisa, quando os filhos chegam, eles querem saber a data de nascimento da pessoa. Então eles vão fazer a jogada de Búzio em cima da data de nascimento da pessoa? Não, o verdadeiro manifestador do mistério de Ifá, a deitada de Búzio, ou que seja qualquer outra deitada, porque não existe só um procedimento na jogada de Búzio. Não. Quando existe um sacerdote que ele é feito para isso, né? Ele se desenvolveu, ele se capacitou para aquilo, ele cumpre os seus compromissos com o espiritual, então ele não precisa de data de nascimento. A presença da pessoa é o suficiente, mais do que o suficiente, né? Porque uma pessoa pode passar a data de nascimento, mas veja quantas pessoas nasceram naquele mesmo dia. E a data de nascimento teria que ser acompanhada do não só o dia, a hora, os minutos, os segundos, de forma exata, para que pudesse, né, utilizar da numerologia para depois pressupor o que é ou o que deixou de ser. Então veja que as coisas têm que se agir com cautela, porque muitas pessoas vão por aí, vai num lugar, é isso, vai no outro lugar que também faz a mesma prática de oráculo, é uma outra coisa completamente diferente. Isso não pode acontecer. Ou se acontece da pessoa chegar de... Não. Então a coisa acontece por isso e aquilo. Não é dar uma resposta para que a pessoa chegue ali com uma dúvida, ele saia com 2, 3 respostas aleatórias que pode, né, encaixar em qualquer ponto. Não, a coisa tem que ser esmiuçada, a coisa tem que ser explicada nos detalhes. É isso daí. Certo, gratidão, Voz. A próxima pergunta é da Maria Siqueira. Ela diz: salve os guardiões. Minha vida financeira vai melhorar? Tem algum impedimento? Só através do nome dela, eu posso dizer que algum impedimento há. E não seria necessário eu dizer isso. A própria vida dela
demonstra que existe algo. Porém, esse algo requer o quê? Precisa acontecer uma investigação, filha. Precisa ver-se o que está acontecendo. Porque campos de probabilidade existem muitos daquilo que pode ou não pode ser. Então isso tem que ser o quê? Tem que ser investigado. Tem que procurar um meio para que se saiba o que realmente está acontecendo, para que daí, em cima disso, a pessoa tenha a solução, saiba qual caminho trilhar. Porque só pelo nome, ainda não é nem o nome completo, não é nada, então não tem como dizer algo a mais. Porque precisa sim de uma investigação, porque falar as coisas por cima, por aí tá cheio de quem fala as coisas por cima, né? Aqui a gente trabalha diferente, a gente não trabalha com achismo, nem com aquilo que pode ser, não tem negócio de pode ser não, a coisa é como tem que ser, a coisa tem que ser clara, transparente como a água que sai da fonte. Então, os procedimentos que são necessários têm que ser colocados em ato, que é investigar, correr ronda, correr gira, para ver o porquê da situação que ela se encontra. Mas eu estou em condições, né, difíceis, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? A pessoa quando quer, ele consegue. Se vós quer, né, se vós quer fazer uma consulta com o guardião, falar com o guardião para que ele possa fazer uma investigação para vós saber o porquê de tanta coisa, faça um propósito aqui para o Marabô, para que vós consiga aquilo que é necessário, para que vós tenha as respostas, que eu irei lhe auxiliar. E auxilio todos aqueles que fazem um propósito, que peçam ajuda, né? E daí a ajuda, sim, irá aparecer. Se não aparecer, é porque existe algo energético que vem lhe atrapalhando. Algo que esteja ligado a qualquer tipo de magia, feitiçaria, alguma coisa, certo? Mas do contrário, as pessoas que não estão sofrendo desses ataques, se a pessoa fizer um propósito, não só comigo, a pessoa que tem um propósito, que peça ajuda, né, para obter as respostas para a própria vida, então sim, tanto eu, Tranca-Ruas, qualquer um dessa casa, o fará. Mas para que ele consiga, para obter as respostas, não que ele fique falando, me ajude porque eu tenho, né, que pagar o compromisso da minha casa. E daí passa um mês, daí no outro mês, me ajude que eu tenho que pagar o compromisso para outra casa. Mas vai ficar assim até quando? O nosso propósito não é preencher momentos, é fazer com que vós se libertem dessa situação. É isso. Certo, gratidão, Paz. O próximo comentário não aparece o nome, só aparece 2:20, mas diz assim: estou desempregada. Os últimos trabalhos eu praticamente pagava para trabalhar. As contas não fecham e tenho uma filha para sustentar. Muitos problemas de saúde, deficiente física no braço. Como ganhar dinheiro se nem para as entrevistas de trabalho me chamam? Muito bem, filha. Isso muito acontece, né? Que são os preconceitos que existem, as intolerâncias que existem em cima desse plano. Mas é tudo, como sempre é dito aqui, tudo por culpa das trevas da ignorância, né? Mas é um fato, existe esse tipo de preconceito. O que vós tem que fazer, iniciar a fazer, é trabalhar por conta própria. Fazer algo, né? Faça suco e venda suco, faça café e venda café nos lugares onde tem um grande fluxo de pessoas, onde as pessoas pegam esses transportes para ir para os trabalhos deles, né? Onde tantas vezes vós com certeza já passou, então ali vós pode
começar a vender café, começar a vender algum doce, alguma coisa, mas não subestime isso que eu estou dizendo, né? Fala assim, nossa, mas eu a que ponto cheguei de eu ter que vender café ou cigarro ou balinhas, né, em um lugar assim. Não subestime, porque as pessoas que trabalham com isso, eles ganham muito mais do que aqueles que estão trabalhando aí, né, em muitas empresas. No mínimo, ganha o dobro. No mínimo. Né? Mas as pessoas não querem, por quê? Porque é uma condição que as pessoas olham e olham com uma ignorância, pensando que aquilo ali é o fundo do poço. Mas não é o fundo do poço. As maiores empresas que vós pode conhecer começaram dessa forma. Começaram do nada. Então, eu aconselho vós a começar a trabalhar para si próprio e não esperar que locais e pessoas preconceituosas possam lhe dar uma oportunidade para vós que está disposta a fazer aquilo que é preciso para trazer o pão para casa. Tome essa iniciativa, comece a fazer algo, lhe dê alguns exemplos. Comece a fazer isso, né? Que eu irei lhe ajudar. Estarei lhe ajudando, lhe dando fazendo com que as coisas comecem a acontecer para vós. Tá certo, filha? Assim como eu falei aqui atrás, fazemos isso para aqueles que realmente abrem as portas. Tem fé, então as coisas começam a tomar novos rumos. Mas quando começa a se tomar novos rumos, vós tem que também ter a hombridade de, quando vós começa a melhorar a situação, de vós buscar ajuda, né? Para que vós dê continuidade nisso. Porque podemos dar, em momentos de grande dificuldade, algum empurrãozinho na sua caminhada. Mas para fazer algo específico, para fazer com que essa melhora se torne uma constância, precisa-se orientação específica e fazer algo. Então, a partir do momento que vós começar a melhorar, que vós começar a fazer algo por conta própria, sem depender dos outros lá fora, depender dos outros que eu digo, de ir, né, e esperar que alguém lhe contrate. Não. Todo mundo precisa beber água, comer alguma coisa, todo mundo está comendo algum doce, algum salgado, alguma coisa está fazendo. Então, se vós tem alguma dessas coisas e vós vai a um lugar certo, vós começará a colocar dinheiro no bolso todos os dias. E não se importe para aqueles que passem e às vezes tirem sarro de vós, né? Olhem com maus olhos ou alguma coisa. Deixa a pessoa que siga o caminho dele. Porque a maioria dessas pessoas, se vós virar de ponta cabeça, por mais que esteja engomadinho, não cai uma moeda do bolso. Tem gente por aí que anda com esses 4 rodas, que são os automóveis, né? Tudo novo, né? Roupas alinhadas, engomadas, mas nada daquilo pertence a ele, está tudo devendo, certo? É tudo uma fachada. Às vezes vós terá mais dinheiro no bolso do que qualquer pessoa dessa. Acredite no que o Marabô está dizendo, porque isso nós estamos cansados de ver, todos os dias. Tá certo, filho? É isso. Gratidão, voz. Essas foram todas as perguntas. Então, as perguntas foram respondidas. Então, eu saravo a todos que é de Saravá. Meditem nas respostas, que muitas vezes perguntas feitas por um filho e filhas, nessa oportunidade, podem se encaixar em outros campos da vida de todos os que aqui seguem e vêm seguindo essa orientação, esse trabalho que está sendo colocado em prática. Saravá para quem é de Saravá.